Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha agora aqui na YouCat School, quem está aqui presente, mas também quem está acompanhando de casa. YouCat School, esse jeito jovem de aprender a fé, nós estamos debruçados sobre o YouCat, o Catecismo Jovem da Igreja Católica, esse presente que o Papa Bento XVI deu para nós jovens, e presente bom a gente não guarda no fundo da gaveta. Então, estamos nos debruçando já há algum tempo, desde abril desse ano, sobre os temas do YouCat, e agora, no segundo módulo, nós estamos trabalhando os 10 mandamentos. Então, a aula de hoje é sobre o quarto mandamento. Nós vamos trabalhar o quarto mandamento e ver o que o YouCat nos apresenta com relação ao quarto mandamento. Então, aperte o cinto, porque entrar no mundo da fé e entrar naquilo que a fé da Igreja Católica nos apresenta é uma grande graça. E é um momento de nos aprofundarmos mesmo na fé e dizermos sim. Sim ao apelo que o Santo Padre nos fez, nos pedindo: estudem o catecismo com amor e dedicação. O ano da fé começa só em outubro, mas nós já antecipamos e já começamos a estudar o catecismo da Igreja Católica. Hoje, de uma maneira especial, tem motivos para louvar a Deus, porque, além de tudo aquilo que Deus já tem feito com esse projeto, hoje em Piracicaba, São Paulo, está começando mais uma escola lá. Então a galera de São Paulo está começando hoje o primeiro módulo em Piracicaba. Então Deus abençoe vocês que estão por aí. Mas também hoje eu recebi um telefonema, providencialmente a camisa que eu estou usando hoje, que é a camisa do pessoal de Fortaleza, e eles me deram a ótima notícia de que agora em outubro começa lá em Fortaleza o YouCat com 300 jovens. Eles já mudaram de lugar 2 vezes. Ia ser num lugar da Mitra, agora vai ser num colégio salesiano, e eles já estão preocupados em outro lugar maior, porque a tendência é só aumentar. Isso porque eles estão abrangendo 13 paróquias. Então, é mais um motivo para a gente poder louvar a Deus, porque a obra de Deus vai acontecendo de uma maneira surpreendente. Eu posso dizer isso de uma maneira muito particular, de uma maneira surpreendente para nós. Mas louvores foram feitos, agora é a hora da gente se debruçar sobre o YouCat. Bem, nós estamos trabalhando a segunda sessão da terceira parte do YouCat, a terceira parte que trabalha o conceito da moralidade, então a vida em Cristo, como agir como cristão. Esse é o tema da terceira parte do YouCat, mas nós já trabalhamos toda a primeira sessão no primeiro módulo, e agora nós estamos trabalhando, essa é a terceira aula do segundo módulo. Mas, Renan, é a terceira aula e você vai trabalhar o quarto mandamento? Sim, porque o terceiro mandamento nós vamos trabalhar no vídeo na próxima semana, porque nós achamos que era mais importante, nesse momento, nós trabalharmos a questão da família de uma maneira mais aprofundada. Então, o tempo é maior, dá para a gente aprofundar mais. Beleza? Pode passar. Então, o primeiro capítulo: ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todos os teus pensamentos, é a primeira parte. Hoje nós vamos trabalhar o quarto mandamento: honrarás pai e mãe, que está no seu YouCat no número 367. Então, 367 ao 377. Então, são 10 números, nós vamos trabalhar hoje falando sobre esse mandamento. Tá bom? Semana passada, nós tivemos a graça de estar num retiro de conversão para jovens. E eu tive a oportunidade de atender vários jovens. E a grande maioria dos problemas que despertam a questão da droga, que despertam a questão da bebida, que despertam a questão da sexualidade desregrada, estão de uma maneira direta ligadas à questão da família. Então, isso no meu coração, mas quando eu me debrucei para estudar, falei, não,
é um assunto urgente, a gente precisa conversar sobre isso de uma maneira mais tranquila, tá bom? Vamos lá. Lá no 367, o Yucat já nos apresenta a seguinte pergunta: a quem se refere o quarto mandamento e que espera ele de nós? Então, peraí. O quarto mandamento está dizendo que a gente tem que honrar quem? Pai e mãe. Beleza. Nós temos que honrar pai e mãe. Mas existe realidade de pais falecidos. Então, é isso que o Yucat agora vai começar a explicar para nós. O quarto mandamento refere-se, em primeiro lugar, aos pais biológicos. Então, beleza, pai e mãe. Tranquilo. Mas, o que muita gente não sabe, mas também as pessoas a quem devemos a nossa vida, a nossa prosperidade. Aqui, prosperidade, quando o Yucat diz, é o nosso sustento. É aquilo, é quem nos sustenta. A nossa segurança e a nossa fé. Então, olha a quem nós devemos honrar. Não só nossos pais biológicos, mas a quem devemos a nossa vida. Então, nossos pais biológicos ou quem nos criou. A nossa prosperidade, então quem nos ajuda na subsistência. E a nossa segurança e a nossa fé. Há pessoas que detêm uma autoridade natural e boa que nos foi concedida por Deus. Pais adotivos. Então, por exemplo, você não tem o seu pai. Então, beleza, eu não preciso viver o quarto mandamento. Meu pai e minha mãe são falecidos, então eu pulo esse. Não. Pais adotivos. Padrastos. Familiares mais velhos, sobretudo os avós. Quantos de nós foram criados pelos avós? Foram criados pelos avós, por tios. Então, pessoas que Deus colocou na nossa vida para tentar cobrir aquela carência da presença do pai e da mãe. Que por causa de uma realidade de morte, por causa de uma realidade de problema familiar, não se fizeram presente. Mas também os nossos educadores, professores, patrões e chefes. Aqui pega. O quarto mandamento ele está diretamente ligado às nossas autoridades, inclusive aquele seu patrão chato que pega no seu pé. Isso quer dizer que honrará pai e mãe não significa somente respeitar o seu pai e sua mãe, mas também aqueles que são autoridades sobre você. Então, desde o coordenador do seu grupo de oração até o seu chefe que perturba a sua cabeça no seu trabalho. Renan, você está me dizendo com isso que se eu desrespeito ele, eu estou caindo em pecado? É isso aí. Então, o negócio aperta. Porque o quarto mandamento é o primeiro mandamento diretamente ligado às pessoas. Porque os três primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar os domingos, está ligado a quem? A Deus. Tudo ligado a Deus. Agora a gente começa as coisas ligadas ao nosso irmão. Então, é respeito que eles merecem. Então, muito cuidado aqui. Quando eu preparo o pessoal no confessionário, eu sempre falo isso. Quando chega nessa parte, o seu patrão também, a pessoa chega a fazer assim, ó. Chega a dar um respiro, porque, poxa, pelo amor de Deus, ele não. Mas é ele também. De acordo com o quarto mandamento, devemos dar-lhe satisfações. Este mandamento remete-nos até em sentido abrangente para os nossos deveres de cidadão perante o Estado. Então, o quarto mandamento, até se for abranger mais, até mesmo o respeito que a gente precisa ter com relação ao Estado. As leis, com relação aos impostos, aquilo que nos é pedido. Já diria São Paulo, toda autoridade debaixo do céu foi dada por Deus. Então, qualquer pessoa que estabeleça autoridade sobre nós, de alguma forma, Deus constituiu aquela pessoa autoridade sobre nós. Não, mas ela não presta. Seja obediente e deixa que Deus te justifica. Você, se for obediente, você não vai pecar. Agora, o que ela faz com a autoridade que foi dada por Deus a ela, isso daí é um assunto dela com Deus. A sua parte é ser obediente. Foi Santa Rita, que a madre pediu. Foi Santa Rita? Foi Santa Rita. Que a madre pediu para que ela regasse um galho seco de rosa. Estava morto, ó. E o galho deu flor. Então, pela obediência. Então, bem atento, isso aqui abre a nossa cabeça para tudo aquilo que esse mandamento quer nos apresentar. Então, ficar bem atento a isso. Tá bom? Pode passar. Que posição ocupa a família no plano da criação de Deus? Aí pronto, aí entendemos
quais são as pessoas que estão ligadas diretamente ao quarto mandamento. Aí agora a gente vai entrar na questão da família mais especificamente. Que plano ocupa a família na criação de Deus? Um homem e uma mulher que se casam constituem uma família com seus filhos. Ponto aqui, e vou deixar muito claro. Um homem e uma mulher. A palavra de Deus é muito clara. A doutrina da Igreja Católica é muito clara. A Constituição do Brasil é muito clara. Agora estão querendo mudar as coisas, mas uma família constituída por quem? Por um homem e uma mulher que se casam. Não é um homem e uma mulher que se junta. Constitui uma família com os seus filhos. E também não é um homem e uma mulher fechada à vida. Um homem e uma mulher que se junta, que se casa, mas que não quer ter filhos. Isso também não gera família. Deus quer que, tanto quanto possível, os filhos nasçam do amor dos pais. Os filhos confiados à proteção e ao cuidado dos seus pais têm a mesma dignidade deles. Então é o seguinte, o mesmo respeito que nós devemos aos nossos pais, os nossos pais também devem a nós. Por quê? Porque nós fomos confiados a eles por Deus. E eles também precisam cuidar de nós. Então, pecado contra o quarto mandamento, por exemplo, para uma pessoa que é pai de família, não significa necessariamente somente porque ela não honra o pai e a mãe dela que está em casa, que são idosos, mas também porque ela não cuida bem de seus filhos. Porque ela não é presente. Beleza? No âmbito humano, a família é o protótipo da comunhão. É singular escola de vida congregada de significado. Em mais nenhum lado, os filhos crescem melhor que numa família. Então não adianta. Não tem outro lugar para uma criança ser bem criada do que dentro de uma família. Não tem. Eu acho legal porque ele fala bem na gíria, né? No nenhum lado. Quer dizer, não tem nenhum outro lugar que uma família. Onde que está? Ali. Melhor do que numa família intacta, pai, mãe, irmãos, avós, na qual são vividas a simpatia afetuosa, a atenção recíproca e a responsabilidade mútua. Também a fé cresce na família. A experiência familiar é como se fosse o campo de treinamento de qualquer ser humano para poder encarar a vida. Por quê? Porque é na família que eu aprendo a ceder, é na família que eu aprendo a partilhar, é na família que eu aprendo a contar com a outra pessoa. E se essa experiência não for positiva, o que vai acontecer com as outras pessoas? Vão ser uma série de pessoas inseguras, egoístas, porque não aprenderam a partilhar, porque não aprenderam a confiar. Por isso que o Cat deixa claro, não tem lugar melhor para ninguém ser criado do que numa família intacta, numa família inteira. Porque também pode acontecer, por exemplo, de uma família que só tem a mãe ou que só tem o pai, que aquela criança vai crescer sem a referência masculina ou feminina dentro da sua casa. E isso é um problema. Nós que trabalhamos com jovens e que atendemos muito jovens, a gente vai entender que a ausência paterna ou materna, independente que o pai ou mãe esteja dentro ou fora de casa, porque tem pai que é ausente mesmo dentro de casa. E tem mãe que é ausente mesmo dentro de casa. Essa ausência paterna ou materna, ela gera um problemaço na vida daquela pessoa. E aí ela vai viver um monte de coisa que ela não sabe nem porque ela está vivendo e que quando você vai tocar, na verdade, é um problema por causa da ausência do pai e da mãe. Pode passar. Por que razão as famílias são insubstituíveis? Ah, não, então beleza, então vamos juntar um grupo. Não. Cada criança provém de um pai e de uma mãe. Olha o Cat de novo. Provém de um pai e de uma mãe. E deseja o calor e a segurança de uma família para que seja segura e feliz. Direito da criança. A família é a célula original de uma sociedade humana. Os valores e os princípios que são vividos no pequeno âmbito da família possibilitarão aos filhos uma vida social solidária quando eles crescerem. Então, aquilo que a gente estava falando antes. Uma criança mal criada, a gente fala, né? Ah, que criança mal criada. Mas o mal criado aí está de uma má criação. E essa má criação, muitas vezes, a criança não tem culpa. Porque tem ausências.
É por isso que é muito sério a gente enxergar até que ponto a nossa vida e aí a busca da nossa vocação, seja ela qual for, principalmente no que diz respeito ao matrimônio, ela não pode ser levada de qualquer jeito. Se um padre demora de 7 a 10 anos para poder se preparar para ser ordenado, me desculpe, eu não estou falando que seu namoro e seu noivado vai ter 10 anos. Mas eu estou falando que ele pode ter menos, mas ele tem que ser encarado com a mesma seriedade. Porque parece que casamento é uma coisa que vai, né? Ah, vai indo. Ah, eu vou casar. Porque é natural do ser humano. Mas precisa de uma preparação séria. Porque a família não é brincadeira. Brincar com a família é brincar com uma sociedade inteira. E é por isso que os países hoje, e o Brasil está correndo esse grande risco, porque está brincando com a família. E a partir do momento que você brinca com a família, que você passa a não levá-la a sério, o país todo sofre. Inclusive, mais na frente a gente vai ver um pensamento aqui de um filósofo que ele vai falar sobre isso. Então, tem que ficar muito atento. E cabe a nós que somos jovens, que vamos começar a construir as nossas famílias, que vamos começar a correr atrás da nossa vocação, encarar essa realidade com seriedade. E não como brincadeira. Ah, tá bom, eu vou casar para poder transar. Para poder ter relação sexual, já que a igreja não pode, não deixa antes, então eu caso. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Um passarinho, quando junta com a dona passarinha, até ele, que é irracional, porque é um animal, até ele prepara ninho, prepara casa, até ele. A natureza nos ensina. Então, nós somos seres racionais, dotados da graça do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que levar essa realidade a sério. Tá bom? Pode passar. Por que deve o Estado proteger e apoiar as famílias? Você vê que o verbo ali é o verbo dever, então não é uma opção. Ele deve. Mas por quê? O bem e o futuro de uma nação depende da vida e do desenvolvimento da sua menor unidade. Esse número, eu fiz até questão de só escrever um pedacinho que eu vou ler na íntegra aqui. Abra aí comigo, 370. Preste atenção no que o Cat vai falar. O bem e o futuro de uma nação depende da vida e do desenvolvimento da sua menor unidade, a família. Nenhum Estado tem o direito de controlar por dentro a célula original da sociedade, a família, ou de lhe negar o direito à existência. Olha a primeira afirmação. Nem o direito de controlar. Parece que esses dias teve uma leizinha que estava tentando rodar por aí, não teve? Sobre uma questão muito simples, que eles fizeram um estardalhaço tão grande, que estava interferindo diretamente na criação dos filhos. Qual foi essa lei? Lei da palmada. Ah, Renan, isso quer dizer que tem que bater nas crianças? Não. Mas o problema não é esse. O problema é uma interferência direta na educação de um pai nas suas crianças. O Silas Malafaia, que é um pastor evangélico, ele fala muito disso. O problema da lei da palmada não é a questão da agressão física. Não é esse o fim dela. O fim que eles querem chegar é uma interferência direta ao interior da família. Porque já interfere, né? Interfere com a televisão, interfere com os meios de comunicação. Então, vamos pelas leis agora também. Ou de negar o direito à existência. Ah, negar que uma família... Gente, não tem dessa. Nenhum Estado tem o direito de definir a família de um modo distinto do que foi estabelecido na criação. Está escrito aqui, página 204, não estou inventando. Nenhum Estado tem o direito de definir a família de um modo distinto do que foi estabelecido na criação. Como é que é a família constituída? Um homem, uma mulher que se casam e os seus filhos. É um homem e uma mulher, e não dois homens, e não duas mulheres. Independente de que o Estado transforme isso em casamento, isso, diante do olhar de Deus, vai continuar sendo uma situação ilegítima. Por quê? Nem o Estado tem direito de definir a família. Ah, não, então agora isso também é um modelo de família.
Isso é um modelo de família. Porque o que o Estado definiu há pouco tempo atrás foi a questão da união. Não foi? Da união legal. Ótimo. Qual foi o próximo passo que foi dado, que começou a acontecer? Um bando de gente, de nossos irmãos que vivem na homossexualidade, buscando os cartórios para pegar uma certidão de casamento. Isso quer dizer que você está constituindo famílias que não estão dentro desse molde. Nem o Estado tem direito disso. Porque isso daqui não é coisa que a igreja criou. Ah, porque a igreja... Não é coisa da igreja, gente. Você vai estudar um pouquinho de genética, você vai entender. É natural no ser humano. Nenhum Estado tem o direito de se apoderar das funções básicas da família, especialmente o âmbito da educação. Aí, ó. Se interferir na educação da família, está errado. Pelo contrário, cada Estado tem o dever de ajudar as famílias a ajudar, favorecendo-as, assegurando-lhes as necessidades materiais. Ajudando aquela família a ter o mínimo necessário. Olha o pensamento do Lu Bi-wi. Ó, falei o nome do chinês. Lu Bi-wi. Sabe de quando que ele era? 300 a 236 antes de Cristo. Você acha que o cara é novinho, né? Olha o que o cara falava. Tá? 200, vou botar 236, foi quando ele morreu, né? Pelo jeito ali. 236 antes de Cristo. Quando a família está bem, o país está bem. Quando o país está bem, a grande comunhão humana vive em paz. Logo, vamos usar um pouco de lógica, quando a família vai mal, o país vai mal. E quando quando um país vai mal, a grande comunhão humana vive em paz? Não. É o que a gente está vendo? É. As famílias não estão bem, logo o país não está bem, logo o mundo não está bem. Pode passar. De que forma um filho honra os seus pais? Então agora a nossa parte. Um filho estima e honra os seus pais na medida em que lhes manifesta amor e gratidão. O que tem uma cambada de jovem ingrato. Ingrato. Ah, porque meu pai nunca me deu amor. Meu filho, você tem roupa para vestir? Tenho. Você tem comida para comer? Tenho. Você estuda? Estudo. Seu pai sai que hora da manhã para trabalhar? 6 da manhã. E volta que hora? 10 da noite. É uma maneira concreta que ele está demonstrando que te ama. E aí bate 5 minutos de rebeldia. Ah, eu não amo meu pai, não sei o quê. Nananana. E aí a gratidão que era devida vira ingratidão. E o amor que era devido vira revolta. Os filhos deveriam ser gratos para com os pais apenas pela simples razão de terem recebido a sua vida do amor deles. Ponto. Só por isso. Porque se não tivesse juntado mamãe e papai, irmão, você não ia nascer da chocadeira. Você não ia vir da cegonha, entendeu? Porque pode ser que você não saiba, mas a cegonha não existe. Então, precisou de uma relação sexual do seu pai e da sua mãe. Ah, mas a minha situação foi, meus pais não pensaram em mim. Eu já falei esse dia no retiro, meu irmão, pai nenhum vai pensar em filho na hora do vamos ver. Eles estão pensando neles, no que está acontecendo. Entendeu? Ah, mas eu fui fruto de um estupro. Que pode acontecer. Eu não fui fruto do amor dos meus pais. Eu fui fruto de uma situação de violência. Mas Deus te amou naquele momento. Deus amou primeiro. E no dia que você entender isso, você para com essa rebeldia boba. Deus usou daquele momento que poderia ser um momento traumático para trazer uma vida à face da terra. A transformar. É bem aquilo que São Paulo fala, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Há uma situação de morte, de pecado, Deus responde com a vida. Para mim basta. Só por isso já deveríamos ser gratos. Agora, especialmente na necessidade, na doença e na idade avançada, os filhos devem estar disponíveis para cuidar dos seus pais de uma forma carinhosa e fiel. Isso significa que asilo não é lugar de pai e mãe de ninguém. Ah, não, o asilo é muito bom, tem
campo de golfe, tem baile da terceira idade. Meu irmão, você pode perguntar para qualquer idoso que está num asilo desse que onde que eles gostariam de estar. Era dentro de casa. Tão bonito aqui. Esses dias teve um testemunho aqui daquela família que o pai, o patriarca, né, o avô, teve um derrame há 7 anos e desde então vive na cama. E aquela família toda, desde os netos até a filha, até o genro, passou e vivia a função daquele homem. E que família feliz. Ao ponto do genro, você pega um dos dias dormindo na cama hospitalar que tem na casa, junto com o sogro na cama. Gente, o genro, não é meu filho, deitou lá com o sogrão para ver televisão e apagou lá na cama hospitalar que tem na casa. Um respeito que vai até o fim. Um amor que vai até o fim. A natureza é tão perfeita que aqueles mesmos que cuidaram de nós, quando chega uma certa idade, precisam do nosso cuidado. O ciclo é assim. Por que os nossos pais na fé, os judeus, eles tinham a questão dos filhos? Porque era a obrigação dos filhos cuidar dos pais na velhice. Olha que bonito o exemplo de Jesus na cruz. Nossa Senhora era viúva. Nossa Senhora não tinha outros filhos. O que Jesus faz na cruz? Entrega a mãe ao seu melhor amigo. Para Nossa Senhora não ficar sozinha. Até o último momento preocupado com a sua mãe. Então cabe a nós que somos filhos o respeito. Um respeito mesmo concreto. Porque depois que vai ficando velho, vai... porque tá velho, que tá assim, que tá nessa realidade, que não sei o quê, e vai ficando velho, não fala mais coisa com coisa. Meu filho, ele passou tantos anos da sua vida limpando seu cocô, limpando seu nariz, e agora que tá chegando a vez dele, você tá correndo da raia. Você não falava coisa com coisa, você apontava para as coisas, não sabia o que era, e ele estava lá, né? Fácil. A gente vive de um mundo de vida cômoda. Então, um mundo que ninguém quer renunciar a nada. Aquela família renunciou a um monte de coisa, como eles mesmos disseram. Mas a renúncia deles gerou felicidade no coração deles. Porque eles renunciaram a um monte de coisa. E ganharam muito mais. Pode passar. De que modo os pais honram seus filhos? Agora a função dos pais. Deus confiou os filhos aos pais para que estes fossem para os filhos modelos estáveis e justos. Isso nem sempre acontece, infelizmente. Muita gente não tem pai e mãe que não são modelos. Isso não significa que não mereçam respeito. Porque merecem respeito somente por causa de ter nos trazido a vida. Os amassem e os estimassem, enfim, para que tudo fizesse no sentido de os filhos se poderem desenvolver corporal e espiritualmente. Beleza? Para isso. Para as crianças poderem crescer. Os filhos são um dom de Deus e não uma propriedade dos pais. Você pode pegar, levar para casa e mostrar para o seu pai e para sua mãe, viu? Pode, leva o Yoquete, mostra para o seu pai e para sua mãe que você não é uma propriedade dele. Antes de ser os filhos dos seus pais, eles são filhos de Deus. O dever mais nobre dos pais é dar aos seus filhos a boa nova e ser para eles mediador da fé cristã. Esse é o dever mais nobre. Então, peraí, primeira coisa. Filhos de Deus, antes de qualquer coisa. Nós somos filhos de Deus. Segunda coisa, que o que os nossos pais têm para nos dar de melhor é a nossa fé. É a nossa fé. Não é o carro, o tênis de marca, não é a blusa de marca, não. O que eles têm de mais bonito para nos dar é a fé. E, gente, dá uma dó, dá um aperto no coração. Você vê, igual eu vi semana passada, jovem que não sabe rezar nem uma Ave Maria. Como é que a criança aprende a rezar? Vendo os pais rezando.
Se aquele jovem não sabe rezar uma Ave Maria, isso significa que talvez ele nunca tenha visto ninguém na sua casa rezando. Se preocuparem em tantas outras coisas, a darem tantas outras coisas para aquele jovem, aquilo que ele mais necessitava, não deram, que era fé. Às vezes a casa não tem nada, mas se tiver Deus, tem tudo. Deus é o mais importante. Esses dias tinha no Facebook uma foto assim, não sei se vocês viram. Era até um desenho. Uma cama quebrada, não sei o que, tudo pingando na casa. Aí tinha um velhinho, a velhinha, um casalzinho, o filho, o gato, o cachorro, tudo em cima da cama assim, e tudo com um sorriso na boca. Eles não tinham nada. Mas o mais importante eles tinham, que era Deus e eles. Pode passar. Como deve uma família viver a fé no seu seio? Uma família cristã deve ser uma igreja em ponto pequeno. A nossa casa precisa ser uma pequena igrejinha. Comunhão, no que diz respeito à unidade daquela. Todos se interessam pela vida de todos. Todos se preocupam com a vida de todos. Todos estão dispostos a renunciar por um dos membros. Essa deve ser a nossa vida. Isso significa que os pais devem fazer com que os seus filhos saibam como é valioso e agradável viver na presença e na proximidade do Deus que ama. A determinada altura, porém, os pais também aprenderão com a fé dos seus filhos e ouvirão como Deus fala por eles. Isso significa que os pais devem fazer com que os seus filhos saibam como é valioso e agradável viver na presença e na proximidade do Deus que ama. Infelizmente, muitos de nós não vivemos isso. Certo? Muitos de nós, os nossos pais não ensinaram que estar na presença de Deus é bom. Que estar na presença de Deus é o que o melhor pode acontecer na nossa vida. Porque talvez nunca experimentaram. Mas aí, em vez de você ficar com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vai pro raio que o parta com essa música. Entendeu? Porque Deus faz nova todas as coisas. Olha o que o Cat vai dizer. A determinada altura, porém, os pais também aprenderão com a fé de seus filhos e ouvirão como Deus fala por eles. Uma vez, eu lembrei disso hoje, que estava digitando, eu lembrei disso. Eu fui na missa com a minha mãe. E lá em casa, sempre foi todo mundo religioso. Mas missa era Dia das Mães, Dia dos Pais e no aniversário. Ponto. Natal e Páscoa, para quê missa? Então era assim que a gente ia. Mas aquela coisa, né, devoção aos santos, aquela piedade religiosa, mas uma vida de fé concreta. E aí eu tive meu encontro com Deus, inclusive agora, esse mês eu faço 10 anos de encontro com Deus, graças a Deus. Então tive meu encontro com Deus e vamos aí fazendo as coisas, tudo. E um dia minha mãe foi na missa comigo. E eu lembro que eu fui, comunguei, ajoelhei, depois rezei. Quando eu levantei, que eu sentei, ela falou assim: ver você participando da missa me dá vergonha. Porque me envergonha, porque eu vejo como você participa melhor da missa do que eu. Chega a um ponto de que os filhos ensinam aos pais. E se seu pai não te ensinou, ensina ele. Ensina ele a rezar o terço. Ensina ele como ele deve participar da Santa Missa. Ensina com a sua vida. Muito mais do que com as palavras, muito mais do que gritando na cabeça dele. Ensina com a sua vida. É a melhor forma que você vai ter para poder ensinar o seu pai. E louvado seja Deus que seu pai te ensinou. Eu fui aprender a rezar o Vinde Espírito Santo já na caminhada. Eu lembro que a menina falou assim para mim assim: mas você não sabe rezar como fazer a última coisa, a coisa mais simples? Eu falei: não sei. Eu sabia rezar Salve Rainha porque tinha um papelzinho dentro de uma Bíblia que eu tinha velha lá, que tinha um papelzinho da Salve Rainha. E a minha mãe fez a gente decorar a Salve Rainha. Mas é a hora da nossa vida mostrar aos nossos pais a verdadeira fé. Se você teve um encontro com Deus, se Deus te permitiu isso, você tem uma responsabilidade também de testemunhar com a sua vida dentro da sua casa. Tá bom? Pode passar. Por que razão Deus é mais importante que a família? Porque se você não sabe, Deus é mais importante do que a sua família.
E conte isso para o seu pai também. E quem fez isso foi quem? Quem foi que delimitou isso concretamente no Evangelho? Jesus Cristo. Aquele que ama mais os seus pais e sua mãe do que a mim não é digno de mim. Por quê? Porque Jesus estava dando um pé na bunda da família? Não. É porque cada coisa tem que ser colocada no seu devido lugar. E sobre todas as coisas, quem nós devemos amar? Já aprendeu no primeiro mandamento? Deus. Sobre todas as coisas, inclusive sobre a família. O ser humano não consegue viver sem relação. Beleza. A mais importante relação do ser humano é a que tem com Deus. Ela tem a primazia sobre todas as relações humanas, mesmo as familiares. Então, assim, o meu amor por Deus e o meu compromisso de relação com Deus tem que ser maior, inclusive, que o meu compromisso de relação com meu pai e com a minha mãe, com meus irmãos. Precisa ser maior. Ah, eu não faço as coisas da igreja por causa da minha família. Tá errado. Tá errado. Os filhos não pertencem aos pais. Pode mostrar essa aqui também, viu? De novo, ó. 374. Anota, mostra para o seu pai. Não pertence aos seus pais, nem aos pais aos seus filhos. Também que tem uns filhos, que rapaz, que manda e desmanda no pai e na mãe, que acha que é brinquedinho, né? Cada pessoa pertence diretamente a Deus. Por isso, os pais devem entregar os seus filhos nas mãos de Deus, com total confiança, quando o Senhor o chamar a uma vida de entrega como sacerdote, como consagrada. Ponto. O mês vocacional acabou ontem, mas vamos falar de vocação. Se você foi chamado por Deus, e se você sente que foi chamado por Deus, Renan, mas a minha família não aceita. Renan, mas o meu pai não compreende. Renan, minha mãe não compreende. Toma vergonha e segue o que Deus está colocando no seu coração. Mas Renan, você está dizendo para mim que eu tenho que brigar com a minha família? Não. Mas você só tem que dizer para a sua família, olha, me desculpa, vocês não entendem, mas Deus está me chamando e isso é mais forte do que eu. E você precisa seguir aquilo que Deus coloca no seu coração. Eu tenho uma irmã de comunidade que quando ela saiu de casa, o pai dela virou para a cara dela e falou assim, você morreu para mim. Ela falou que juntou as malas dela, foi, pegou o ônibus, o avião e veio embora. Chorando, mas veio. E depois que ela estava na comunidade, o pai dela, eles fizeram as pazes, e o pai dela, antes de morrer, porque ele morreu, disse para ela que o maior orgulho que ele tinha na vida é que ele tinha uma filha que era toda de Deus. Deus mesmo cuida. Então a nossa família não pode ser empecilho para a ação de Deus na nossa vida. O Evangelho está lá com os exemplos. Deixa eu enterrar meus pais. Não, porque, gente, quando um jovem é chamado de casa, quando eu saí de casa, eu já tinha escutado essa frase, que quando um jovem é chamado, Deus, quem entra e assume o seu lugar naquela casa é o próprio Jesus Cristo. Eu sou filho de pais separados. Na minha casa morava eu, minha mãe e minha irmã. Logo, eu era o único homem da casa. E eu falava para Deus, eu estou saindo de casa. E quem vai cuidar da minha mãe e da minha irmã? E Deus colocou, eu li essa frase, que é a frase de um santo que eu não lembro agora. É Dom Bosco? Dom Bosco, né? E aí, eu lembro que eu escrevi uma carta para minha mãe, deixei em cima da cama e fui embora. Porque não é que eu saí correndo de casa, não. Eles foram me levar tudo, mas quando ela chegasse em casa, que eu sabia que ela ia lá chorar na minha cama, que ela ia encontrar uma carta lá. E ela encontrou a carta. Quase infartou, né? Quase matei a velha. Mas na carta eu dizia duas coisas para ela. Primeiro, que eu saía de casa para me tornar santo. Porque eu não ia brincar com a vontade de Deus. E segundo, que quando eu saísse de casa, quem tomaria o meu lugar era Jesus Cristo. Elas não precisavam temer a nada. Então, se o seu medo para assumir a sua vocação é justamente a sua família, confia de que Deus vai prover. Desde o material até o espiritual, até o emocional, Deus provê tudo. Agora, não dá para viver num eterno discernimento vocacional. Tem gente que está há 20 anos de discernimento vocacional. Gente, discernimento, o nome já diz, é um tempo. Não é uma vida. Aí vai chegar no final da vida, qual é a sua vocação? Discernindo vocação. Não.
A gente precisa... Mas, Renan, dá um passo na fé, irmão. Nem tudo vai ter explicação, nem tudo você vai saber como é que é. Dê um passo na fé. Já diria Dom Bosco. É como andar numa corda bamba. Eu só vou dando um passo atrás do outro, sem saber onde eu vou chegar, mas confiando que ele está indo na minha frente. Pode passar. De que modo a autoridade é corretamente exercida? Bem, é muito legal porque o Yucat ele vai trabalhar a questão da autoridade nesse mandamento. Por quê? Porque se nós formos constituídos autoridade, há uma responsabilidade sobre nós, certo? Quem aqui já foi autoridade de alguma coisa? Levanta o braço aí. Coordenador de alguma coisa, de ministério jovem, de intercessão. Cadê? Levanta o braço aí. Isso, ótimo. Coordenador de escala no Maranatá, não sei. Superintendente do chiqueiro, igual acontecia em Lavrinhas, tinha o superintendente do chiqueiro. Era um cargo nobríssimo, que era responsável por limpar as bostas dos porcos. Mas era uma autoridade. Toda autoridade é dada por Deus e é uma missão. E como a autoridade deve ser exercida? A ferro e fogo, com chicote na mão e quem falar alguma coisa, toma no reio. Não. Não foi assim que Jesus fez. A autoridade é corretamente exercida quando é entendida a exemplo de Jesus como um serviço. Não é um status. Sou coordenador. Não fala comigo assim, não. Entendeu? Põe-se no seu lugar. Aí você sabe, aí olha de cima assim, você sabe com quem que você está falando? Eu sou o superintendente do chiqueiro. Você dobra a sua língua para falar comigo. Tem uns caboclos, né? Diria o bom ditado. Dá poder à pessoa, você vai saber quem ela é. Jesus, até parece que Jesus fez isso. Aí na última ceia, Jesus faz o quê? O trabalho dos escravos. Porque lavar os pés é o trabalho dos escravos naquela tempo. É por isso que Pedro fica doido. Não, Jesus, está louco? Porque ele queria mostrar como deveria ser exercida a autoridade. Uma autoridade é o irmão que serve a todos. O Papa é o irmão que serve a todos. Ela não deve nunca ser arbitrária. Então assim, por que está fazendo isso? Porque eu quero. Acordei hoje, meio com o ovo virado. Então vai ser assim, não. Dialogada. E a nossa geração não adianta. Quer ver? Mãe, por que isso tem que ser assim? Porque tem que ser assim. Porque eu quero. Funcionava com a gente? Funciona? Não, porque a nossa geração quer entender as coisas para poder fazer. A nossa geração é mais ou menos como Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, na hora que o anjo falou assim, conceberás e dará a luz. Tá, como se dará isso? Deixa eu entender para obedecer melhor. Porque a partir do momento que eu entendo, eu obedeço. Agora, se você vem de 5 para baixo com a marreta na cabeça e pum, cabong. Ah, irmão. Então, a autoridade... Existe um documento na igreja chamado o exercício da autoridade. Exercício da autoridade. Fantástico. O exercício da autoridade e a submissão, acho. Fantástico o documento. Rapaz, é um negócio lindo. Porque fala como a autoridade deve ser exercida dentro da igreja. Fantástico. Fica aí a dica para ler. Você que está coordenando o grupo de oração, entendeu? Talvez sendo superintendente de um chiqueiro, eu não sei. Entendeu? O coordenador da arrumação das mesas e das cadeiras do grupo de oração, não importa. É uma graça que Deus está te dando sobre aquilo dali. E eu aprendi com o Padre Jonas que toda autoridade, Deus estabelece uma graça própria. E ele aprendeu isso com a igreja. Então, o discernimento das coisas. Eu, quando eu era coordenador de casa, eu falava que junto com a coordenação a gente ganha um kit, um radar. Porque tinha coisa assim que não tinha por que parar na nossa frente, parava na nossa frente. Porque a autoridade está sobre nós. Jesus é a maior autoridade, serviu e colocou-se no último lugar.
A autoridade dos pais, professores, educadores e chefes é dada por Deus não para dominar os que lhe foram confiados, mas para entenderem e exercerem a sua tarefa de guiar e educar como um serviço. Nem a autoridade dos pais pode ser arbitrária. Então já vai aprendendo como ser autoridade para os filhos que vocês vão ter, viu? Vai passar. Que deveres têm os cidadãos perante o Estado? Quem é cidadão aqui? Todos nós, né? Ótimo, deu para entender. Cada cidadão tem o direito de colaborar lealmente com os órgãos do Estado e contribuir para o bem comum com verdade, justiça, liberdade e solidariedade. Ótimo. Nossos deveres mediante o Estado. Nós não somos anarquistas. O anarquista é aquele que não respeita nada de estrutura, nada de autoridade. Nós não somos assim. Nós cristãos, tá lá. Jesus já disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então aquilo que é do Estado, aquilo que é das autoridades do governo precisa ser dado a elas. Tá bom? O cidadão permanece como um indivíduo, um ser livre. Agora, peraí, antes de continuar lendo. Isso não significa que por causa do meu respeito que eu devo ao Estado, isso não significa que eu como pessoa preciso me anular. Por quê? O cidadão permanece como um indivíduo, um ser livre e dotado de direitos fundamentais e elementares. Tem direito a criticar construtivamente o Estado. Ó, a liberdade de expressão. E os seus órgãos. O Estado existe para as pessoas e não as pessoas para o Estado. Por quê? Porque o presidente de um país, a nossa presidente, que presidenta não existe, é presidente. Porque senão seria a gerenta de banco. Não é a gerenta, é a gerente, não é? Então a presidente, ela tem que ser a que serve a todos nós. Esse é o certo, esse é o correto. Então, o Estado, a gente não vive para o Estado que vive para a gente. Beleza? Pode passar. Quando se deve desobedecer ao Estado? Putz, né? Você está falando de obediência, agora tu vai ensinar a desobedecer. É isso aí. Porque tem hora que, como as nossas prioridades têm que ser colocadas cada uma no seu lugar, a quem a gente deve amar a Deus sobre todas as... A pergunta. A quem a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas? É ótimo. Vocês entenderam? A quem a gente deve amar sobre todas as coisas? A Deus. Ele é a prioridade. Ninguém deve seguir orientações estatais que estejam contra as leis de Deus. Ninguém deve. Não é, a igreja não está falando que é uma opção. Ninguém deve. Isso quer dizer que o médico, ou você que está estudando medicina, se a porcaria dessa lei do aborto for aprovada no país, você está dizendo que você não pode e não deve fazer aborto nenhum. Mas, Renan, eu sou funcionário, arque com as consequências da sua fé. Os mártires foram aqueles que foram até o fim defendendo a sua fé, ao ponto de derramar sangue, para não ofender a Deus, mesmo que para isso precisasse morrer pelo Estado. Porque foi exatamente o que aconteceu com os mártires. Adore ao imperador ou morra. Eu morro. Mas eu não vou profanar o nome de Deus adorando outra coisa. Foram ao extremo disso. Dessa obediência a Deus. E por isso foram ao extremo da desobediência aos homens. Se o Estado promulgar leis e adotar medidas raciais, sexistas ou destruidoras da vida, os cristãos, por consciência, não podem obedecer ou colaborar. Devem mesmo opor resistência. Opor resistência. Nós, de uma maneira especial, a nossa geração, a gente está num momento muito crítico. Por quê? Nós, jovens, no Brasil, de maneira especial. Tudo aquilo que já aconteceu nos países da Europa, tudo, está começando a querer acontecer aqui agora. Aprovação da lei do aborto, a questão da união homossexual, a questão de não poder se falar sobre essas realidades, de não poder denunciar, de não poder promulgar a nossa fé. O pastor Silas Malafaia, há um tempo atrás, colocou
só isso, um cartaz, pagou uns outdoor e colocou na rua, com a foto dele e escrita assim do lado. E Deus criou homem e mulher. Foi processado. O que tinha de mal no cartaz? Só tinha a palavra de Deus. Um versículo. Mas incomodou, né? Porque é a verdade. Então, a nossa geração é uma geração que vai ter que fazer a experiência de escolher realmente por Deus. Mesmo que para isso precise perder seu emprego. Deus não vai prover outro? Não é Ele que provê todas as coisas? Mesmo que para isso você precise ser difamado na sua faculdade, porque você não fala, você não é a favor dessas coisas. Mesmo que para isso você precise passar pelo ridículo muitas vezes. Ser caluniado, chacoteado. Não interessa. Se for por Jesus Cristo, de verdade, tem que ir até o fim. Então a nossa geração vai ter que optar entre viver uma fé mais ou menos, e me desculpe, uma fé cheia de concessões para que não se expor, ou uma fé de verdade é capaz até mesmo de dar a vida, derramar o sangue se for necessário. Derramar o sangue é o extremo, mas os nossos irmãos na China já estão vivendo isso. 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, para vocês entenderem, na China existem 2 igrejas católicas. A igreja católica de verdade, como nós, unida ao Papa, e a igreja que eles chamam de igreja católica oficial, que é o quê? O governo chinês, ele é um governo socialista, então ele não permite manifestações de religião que não estejam de acordo com aquilo que o Estado propõe. Então, o que eles fizeram? Pegaram alguns bispos da Igreja Católica que romperam com Roma e fundaram uma igreja chamada Igreja Patriótica, que é a igreja oficial. Há 3 semanas atrás, estava sendo ordenado um padre, que foi ordenado bispo, pela Igreja Patriótica, então pela igreja oficial. Beleza? Mas, Renan, vale, porque os 3 bispos que estavam ordenando ele eram bispos validamente ordenados. Então, assim, no direito canônico a gente aprende que algumas coisas são válidas, mas não são lícitas, quer dizer, não são legais, mas são válidas, entendeu? Por exemplo, um padre que abandonou o ministério, se ele celebrar a missa, ela vale, mas ela não é lícita, quer dizer, não deveria acontecer, ela não é legal, e ele é excomungado pelo fato de estar celebrando em uma situação, deu para entender? Beleza. Foi ordenado. Discurso, né? Na ordenação. E o bispo foi dar o seu discurso. E no meio do discurso ele me vira e fala assim: gostaria de comunicar a todos, e na igreja, os líderes do Estado, do governo, porque era a igreja patriótica, comunicar a todos que eu estou rompendo com a igreja patriótica, estou voltando à igreja católica. Como bispo da Igreja Católica, unido a Pedro, que hoje tem nome Bento XVI. Estou rompendo com essa igreja que não é verdadeira, estou indo para a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Ele falou isso no domingo. Na segunda-feira ele desapareceu. E ninguém achou. Podia ter vivido uma vida escondida, né? Não. Testemunhou a sua fé. E nós? Nem crucifixo no pescoço estamos usando por medo de ser ridicularizado. É complicado. Então, vamos ficar atentos, porque determinadas coisas a gente não pode dizer sim. Pode passar. Ah, lindo. Chegou ele. Bem, eu quis trazer para vocês hoje, para falar sobre a questão da família. Assim como tem a Jornada Mundial da Juventude, existe o encontro do Papa com as famílias, o encontro mundial do Papa com as famílias, que foi agora em Milão, em junho, em Milão. Então teve um encontro. E lá o Papa fez uma homilia, e esse ano o tema foi o trabalho, a família, o trabalho e a festa, que foi o tema também da Semana Nacional da Família. E aí ele fala algumas coisas que são muito legais.
Não é só a igreja que é chamada a ser imagem de Deus uno em três pessoas, mas também a família fundada no matrimônio entre o homem e a... Olha que... De novo, ó. Entre o homem e a... Ótimo. Você acha que ele falou isso à toa? Tá bom. Deus criou o ser humano, homem e... De novo. Não fui eu que dupliquei, não. Tá lá. Com igual dignidade. Então, quer dizer, não tem maior ou menor. Ah, que o homem que manda, a mulher que obedece. Aí tem umas anta meio feminista, que aí interpreta aquela passagem que São Paulo fala: mulheres, sejais submissas aos seus maridos. Tá vendo? Coisa machista. Aí aquela do véu, então, que a mulher não pode falar e tem que botar o véu na cabeça, então arranca fora da Bíblia. Gente, contexto histórico. Mas sabe o que é estar submissa? Sabe o que significa a palavra? Submissa? Sob a missão. Então a mulher tem que estar sob a missão do marido. E o que está sob é aquilo que dá sustento. Então a submissão que Deus pede às mulheres no casamento é o sustento para que a missão do marido aconteça. Aquela brincadeirinha do pescoço e da cabeça, no fundo tem uma realidade. Ah, o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Mas não é porque vira ele para qualquer lado. Mas quem que sustenta a cabeça? O pescoço. Com igual dignidade, mas também com características próprias e complementares. Então, é igual a dignidade, mas é homem, mulher é mulher. Entendeu? Para que os dois fossem dom um para o outro, complementariedade. Um completa o outro. Até fisicamente, até genitalmente. A expressão genital da complementariedade do homem e da mulher é a expressão disso. Daquilo que Deus colocou no coração. Porque tão bonito, né, no relato de Gênesis, o que Adão está procurando? Uma companheira. Ele não está procurando alguém para ter sexo. Ele nem sabia o que era isso, tadinho. Estava por fora. Ele estava procurando uma companheira. Alguém para compartilhar a vida. Se valorizasse reciprocamente e realizasse uma comunidade de amor e de vida. O amor é que faz a pessoa humana a autêntica imagem de Deus. Queridos esposos, na vivência do matrimônio, não dais qualquer coisa ou alguma atividade, mas a vida inteira. Não é que no casamento ele vai dar alguma coisa ou vai fazer alguma coisa. Não, ele vai dar a vida inteira. Pode passar. Depois é fecundo na procriação, o casamento. Generosa e responsável dos filhos, na solicitude carinhosa por eles e na educação cuidadosa e sábia. Então, o casamento é fecundo nisso. Queridos esposos, cuidai dos vossos filhos e no mundo dominado pela técnica, transmitires com serenidade e confiança as razões para viver, a força da fé, desvendando-lhe metas altas. O Papa tem isso, eu acho fantástico. Ele fala assim, os jovens precisam de grandes metas. O mundo oferece para a gente coisa pequena. Deus oferece para a gente coisa grande. Jovem católico, de verdade, tem que pensar grande. E não é pensar grande ambicionando coisa, porque pensar grande de ser santo, de ir para o céu, de estar na presença de Deus, e não há nada melhor do que isso. Então os pais têm que ensinar isso para os filhos. E servindo-lhes de apoio nas fragilidades. Dando um sustento, né? Dando um apoiozinho. Mas também vós, filhos, aí sobrou para nós também, né? Claro. Vós, filhos, sabei manter sempre uma relação de profundo afeto e solícito cuidado com os vossos pais. E as relações entre irmãos e irmãs sejam também oportunidade para crescer no amor. Então não é porradaria, irmão e irmã. Entendeu? Fight. MMA. Entendeu? UFC. Chega em casa, na rua é um doce, dentro de casa é um cavalo. Chega e já... Bom dia por quê? Vap na cara. Entendeu? Tudo é motivo de dar uma respostinha atravessada. Ainda dá um risinho assim. Não dá um risinho ainda assim, não.
Lugar aqui, oportunidade para crescer no amor. Privilegiai sempre a lógica do ser sobre o ter. Então, o que é mais importante? Ter ou ser alguma coisa? Ser. A primeira constrói. A segunda acaba por... Como é que as famílias têm acabado por aí? Por causa dessa coisa de ter, né? O pai quer trabalhar para dar as coisas para os filhos. E o que os filhos mais precisam é de um tempo, né? Aquela historinha do menino que juntou dinheiro para comprar uma hora de trabalho do pai. Você já viu essa história? O menininho foi juntando, perguntou pro pai dele quanto que custava uma hora de trabalho dele. Aí o pai falou. Aí o menino juntou o dinheiro. Quando tinha o dinheiro, ele falou, tá bom, eu quero comprar uma hora do senhor. Estou te pagando uma hora para você me dar atenção. Então... tá. Cadê? É preciso educar-se para crer, em primeiro lugar, na família, no amor autêntico, o amor que vem de Deus e nos une a Ele e por isso mesmo nos transforma em um nós. Quer dizer, o amor que nos une se transforma em um nós. Nós. Deixa de ser eu para sermos o nós. Que supera as nossas divisões e nos faz ser um só, até que no fim Deus seja tudo em todos. Homilia de Bento XVI, na Santa Missa do Parque Bresso, encontro mundial do Papa com as famílias. Quando a gente vai num encontro como o Maranatá, uma das pregações que a gente mais vem mexendo com todo mundo é a pregação de família. Isso é sinal de que as nossas famílias não andam bem. Porque o jovem, ele fica mais mexido com aquilo que Deus faz no coração dele com relação à família dele do que até mesmo na situação da droga que ele está. Porque talvez ele esteja na droga por causa do problema da família. Por isso cabe a nós, que somos jovens, nos propormos a fazer um mundo diferente, vivendo um namoro diferente, vivendo um noivado diferente, vivendo amizades diferentes, para nós podermos construir famílias diferentes. Feche seus olhos um pouco e louva a Deus pela sua família, louva a Deus pelos seus pais, louva a Deus por aqueles que Deus constituiu como autoridade sobre a sua vida, louva a Deus sobre o seu pai, a sua mãe, mesmo com todas as limitações dela, louva pelos seus irmãos. E pede mesmo a Deus, se você tem dificuldade para se relacionar com eles, pede a Deus essa graça, a graça de poder se derramar inteiramente, a graça de poder se doar inteiramente para aqueles que Deus constituiu vida na sua vida. Eu quero louvar, Senhor, eu quero louvar pelo meu pai César, eu quero louvar pela minha mãe Cristiane, eu quero louvar pelos meus irmãos, a Renata, o Rian, eu quero louvar porque essa foi a família que o Senhor me deu, pelos meus avós, pelos meus tios, pelos meus primos. Foi dessa família que eu vim, Senhor. Foi dessa família que o Senhor me constituiu. Por isso eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te glorificar por tudo o que o Senhor realizou na minha vida através desses. Eu quero te louvar, Senhor, e te pedir, dai-nos um coração totalmente amoroso para com as nossas famílias, um coração que honre com as nossas vidas, as nossas famílias. Sim, Senhor, é isso que eu te peço. É isso que eu te peço, Senhor. E nesse mês da palavra que se inicia hoje, eu quero te pedir que assim como aqueles homens e mulheres na Bíblia foram profundamente apaixonados pelas suas famílias, nós possamos também assim ser. Nós te pedimos e confiamos tudo isso aos seus cuidados, ó Mãe, porque soube constituir uma família em Deus, amou e foi amada até o fim. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos a graça de famílias santas para construirmos um mundo santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.